Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu quero trazer um vídeo que é mais uma dica para quem está começando com programação. Sei que muita gente começa com a linguagem JavaScript e HTML. E JavaScript ele tem uma facilidade de debugar o código usando o console.log, que eu quero explorar ela um pouco hoje aqui. E muita gente pega uns códigos já prontos, inclusive de biblioteca. E a pessoa vê assim, ó, ponto, ponto, método, ponto, método, ponto, método. E isso aqui é complicado de entender para quem está começando, o que está acontecendo. A pessoa acaba decorando que para fazer determinada coisa ela usa essa fórmula e não entende lá na frente, acaba tendo dificuldades por deixar algumas coisas para trás. Então, nós vamos explorar um pouco essa questão de orientação a objeto e E vamos ver como debugar isso aqui para tentar entender um pouco melhor. Mas vamos começar primeiro por uma mais fácil, né? Então eu vou trazer aqui uma mais simplesinha, vou fechar essa aqui agora. Fechar esse. Então, esse códigozinho aqui é só o HTML sozinho aqui com um script dentro. Eu puxei o link da biblioteca d3js.org, que é uma biblioteca de gráficos muito legal. Inclusive, quem quiser visitar o site para dar uma olhada, vai ver que tem gráficos muito bacanas. Em exemplos. E os códigos estão disponíveis para ser utilizado aí. Só tem que saber programar um pouco, mas tem gráfico para todo tipo de gosto aqui. E é uma biblioteca bem bacana de explorar e de aprender como é que usa. Vou executar isso aqui com o nosso live server, uma extensãozinha do VS Code. Vou apertar o F12 para poder visualizar o console. E aqui, então, no fim do carregamento da página, que é o onload, eu estou utilizando o D3, que é um objeto dessa biblioteca D3JS. Estou selecionando todos os P's, todos os meus parágrafos, que são esses três aqui. E depois eu estou aplicando o estilo de background e o nome da cor. Por isso que eles ficaram com background azul. Agora a gente vai explorar um pouco essa questão desses objetos, porque digamos, eu expliquei como que estava funcionando aqui, né? Mas digamos que você acabou de ver isso aqui e não está entendendo nada. Então você pode dar um console.log type off para ver se é um objeto ou se é uma função que está sendo retornada ali pelo. Quando você. Então vamos ver aqui o D3. Vou puxar um pouquinho para o lado aqui, está muito apertadinho, né? Ó, D3 é do tipo objeto, que é essa primeira impressão aqui no console. E depois dá para ver também que ele tem chaves no início e no fim. E aí ele tem várias propriedades e métodos. A gente pode procurar a propriedade select all. Então a gente vem aqui, dá um Ctrl F, digita select all. Tá lá, ó. Então, se essa propriedade existe nesse objeto, você vai poder utilizá-la. Dá para ver que tem um Fzinho aqui que é uma função. Uma outra coisa que indica qual tipo é aqui no protótipo. Você vai ver que está escrito objeto. Então, você sabe que o D3 lá é do tipo objeto. E aqui no select all, você vai ver que é um F de função.
Vamos passar. Ah, agora você quer saber para que serve o Select All. Você pode ir lá na documentação do site onde eu estava, da D3JS, vir aqui na Documentation. Aqui tem API Reference. E aqui você dá um Ctrl F. Select D3 Select All. E aqui você vai ter a explicação e os exemplos de como utilizar. E é bem semelhante a esse exemplo que eu estou dando. Vai te mostrar que para cada parágrafo ele vai retornar e em cada parágrafo a gente vai aplicar um estilo. Vamos ver agora a questão do retorno do Select All. Se a gente copiar isso aqui e botar aqui, a gente vai estar vendo qual o tipo do retorno. O retorno também é um objeto chamado PN. Vai ver que o protótipo é objeto. Ele retornou um grupo, parece ser um array, que tem um índice 0. E dentro do índice 0 eu tenho uns três parágrafos aqui. Inclusive, cada parágrafo tem várias propriedades e métodos aí também. Então, a gente pode ver, pode passar para o próximo passo agora. Aí, digamos que você queira ver literal, não a resposta do Select All, mas você quer ver o corpo do Select All. Então você tira o entre aspas aqui, tem o entre parênteses, e ele vai dizer que ele é uma função, e aqui você vai ter o corpo da função. Então isso aqui é interessante também, às vezes você quer ver a parte literal do que tu estás mexendo, né? Agora eu encontrei. Então, se eu quero usar o style em cima da resposta do meu select all, eu preciso ter o style aqui dentro. Então eu vim aqui no PN prototype e o style está aqui. Então quer dizer que eu consigo utilizar o style em cima. E se quiser saber como é que alguns exemplos do style, daí você vem aqui no site da biblioteca, na documentação da biblioteca e pesquisa o style. Já vai aparecer aqui, ó, tem vários exemplos de como utilizar. Beleza? E é isso. Nesse primeiro exemplo aqui foi mais facilzinho, né? Vamos passar para uma coisa um pouco mais complicadinha agora. Eu vou abrir aqui um exemplo da jQuery. Vou fechar a nossa D3JS aqui. Bom, aqui o que eu estou fazendo basicamente é a mesma coisa. Eu estou baixando a biblioteca jQuery diretamente do site. Então a gente pode até vir aqui na já jquery.com aqui e já podemos entrar na API Documentation aqui.
Então aqui eu também estou pegando no carregamento da página, a escrita é diferente da D3JS, né? Então, para eu pegar o que era lá onload, aqui é documento.read. E dentro desse documento eu tenho que passar uma função para ela. E dentro dessa função eu posso fazer o que eu quiser que aconteça no final do carregamento da nossa página. Então aqui eu estou criando uma variável, lista de IDs. Antes de eu explicar sobre isso aqui, digamos que a gente não conhece o que é esse cara aqui. Então a gente já vai dar um copiar nele aqui. E vamos colocar aqui no console.log para já saber quem que é esse cara. Eu vou executar aqui no dar um F12. A gente pode ver que ele é um objeto do tipo jQuery. E o que ele fez? Como eu passei aqui um seletor, que é eu passei um seletor que é para ele buscar todos os inputs, que são esses campos aqui. Então eu busquei todos os inputs aqui, ó. Input tem 4. Então ele catou todos os 4 inputs e trouxe para mim como um objeto jQuery. E agora eu posso fazer alguma coisa com eles. E o que nós queremos fazer agora é o map. Então aqui no protótipo, vamos ver se o map aparece. Tá aí, ó, o map tá aqui. Então a gente pode utilizar o map. Se a gente quiser saber o que o map representa, a gente pode vir digitar aqui no campo da documentação. Lá na D3JS a gente tinha que dar um Ctrl F, né? Aqui já tem um campinho aqui, ó, mais fácil. E aí o map está escrito aqui, tem alguns exemplos. O que ele vai fazer? Ele vai pegar ele vai receber cada um daqueles campos de input e ele a função do map é receber cada um daqueles campos inputs e a gente pode fazer alguma coisa com isso, que no caso nós estamos pegando o atributo ID daquele campo, que é esse ID aqui, ó, ID imp2, imp3, imp4. Então esse diz, ele representa o objeto do contexto atual. Então na primeira vez que o map vai executar, ele vai pegar o objeto que vai representar o primeiro input. Depois, e aí ele já vai pegar o ID desse objeto e vai salvar no índice do array. Então o map vai retornar um array somente onde cada posição é o imp1, imp2, imp3, imp4. Nós vamos ver isso agora. Eu vou copiar até aqui, ó. Vou dar um enter aqui nessa para não ficar confuso e vou colar aqui. Vou fazer isso aqui embaixo também. Ele retornou um objeto. E dá para ver que tem um array aqui com imp1, 2, 3 e 4. Só que isso aqui é um objeto do tipo jQuery. Então a gente só consegue utilizar nele métodos do tipo jQuery. Mas se a gente quiser transformar isso aqui num array de
do JavaScript puro, a gente vai precisar utilizar o get, que é justamente o próximo método que está ali. Ó. O get pertence aqui a uma das propriedades desse array que o map retornou. Então, agora utilizando o get logo em seguida, a gente vai ver que ele vai transformar num novo array. Ó, e agora eu tenho só o imp1, imp2, imp3, imp4 como um array comum, ó, da prototype, array comum do JavaScript. E era isso que eu queria explorar nesse arquivo aqui. A gente pode passar para o próximo, um pouquinho mais complicado agora. Deixar aqui. Aqui eu trouxe um exemplo. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente entender um pouquinho sobre essa função dentro de função e propriedade dentro de propriedade. Então a gente vai conseguir explorar um pouquinho isso aqui. Digamos que eu crie um objeto e dentro dele eu tenho a propriedade chave1, que é um número 1, 2, 3, e o chave2, que é uma função chamada de fn, o retorno dela é resultado fn. Então, simples, né? Então eu tenho um objeto que tem uma propriedade número e uma segunda propriedade que é uma função. Então, em JavaScript, uma propriedade pode ter funções, funções podem ter propriedades, e essas propriedades podem ser funções. Então, é isso que dá uma confundida na cabeça, e nós vamos ver aqui um exemplo clássico dessa questão. Nesse mesmo objeto que eu tinha criado anteriormente, que já tinha duas propriedades, chave1 e chave2, eu coloquei mais uma terceira propriedade que eu chamei de prop do objeto, que vai receber uma função. Dentro dessa função, tem outra função chamada fun01, que retorna A. Beleza. A fun01 tem a propriedade 01 da fun01. Então, a fun01 também tem uma propriedade que eu chamei de fun01 e dentro dessa propriedade eu coloquei uma função que recebe B e retorna B. A fun01 também tem uma propriedade 2, que eu chamei da prop2 da fun01, que recebe uma função e dentro dessa função tem uma outra função chamada fun01 da propriedade 2. Então vocês estão vendo que eu posso ter um objeto, tem uma propriedade que pode ser número ou pode ser função. Então aqui eu tenho uma propriedade que tem uma função. Dentro dessa função eu posso ter outra propriedade que é uma função. Dentro dessa segunda propriedade eu tenho uma função que tem outra função e essa função tem outra propriedade que é uma função. E assim eu posso ir cascateando, e isso é muito comum em bibliotecas, isso é muito comum em JavaScript, e isso enrola muito o conhecimento da pessoa que está aprendendo. Você acaba utilizando ponto, 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 como a gente estava utilizando antes, vai utilizando ponto, 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 método, ponto, método. A pessoa decora, mas ela não entende o que está acontecendo. Então, esse é o intuito desse vídeo, a gente visualizar que objetos e funções podem ter propriedades e eles podem ser números, pode ser strings, pode ser array, pode ser funções.
Então, aqui a gente pode ver um exemplo semelhante ao que a gente estava vendo antes, que eu posso imprimir o objeto. Vou dar um F12 aqui, peraí. Ó, vou dar um F12. Então aqui a primeira coisa, eu estou imprimindo o objeto. Apareceu chave 1, chave 2 e propriedade do objeto. E aí, no passo seguinte aqui, eu só imprimi uma linha vazia para não ficar colado aqui, que é essa linha vazia aqui. Depois eu dei um objeto, propriedade do objeto e propriedade 01 da função 01. Então eu estou com ela aqui, ó. O primeiro ponto, o primeiro ponto e o segundo ponto vai acessar essa função aqui que vai dar esse retorno B, que é onde retornou um 2 aqui, ó. Porque aqui eu dei um type off e aqui eu passei o número 2. Aí o número 2 diz que ele foi retornado e aqui no type off retornou que ele é um number. Porque aqui a gente tinha feito alguns testes anteriormente que a gente tinha colocado um type off e retornou uma função, né? E aqui, ou ele fala que é um objeto, e aqui ele falou que o retorno vai ser um número. Beleza. E agora eu posso acessar também essa parte de baixo aqui, que é relacionado às propriedades da, da função da propriedade 2. Então, eu vou acessar o objeto, a propriedade do objeto, que é aqui em cima. Depois eu vou acessar a propriedade 2 da função 01. E depois eu vou acessar a propriedade 1 da função 02. E aí eu chego aqui. Eu vou chegar nessa função que retorna D. E, e aí eu passei o número 5 e vai retornar o número 5. Beleza? Então é esse arquivo aqui que eu queria mostrar para vocês, que ele representa mais ou menos as questões que a gente estava vendo até agora daquelas bibliotecas lá que a gente estava utilizando. O próximo arquivo que nós vamos analisar já é um arquivo mais completo relacionado àquela biblioteca D3JS. Vou executar aqui, ó. Ó, com aquela biblioteca D3JS, a gente consegue fazer gráficos como esse. Esse aqui foi feito do zero aqui, não peguei lá da biblioteca, mas fui montando os exemplos. Eu posso reordenar em ordem crescente, decrescente. Estão vendo que tem uma animaçãozinha, meio que um slow motion aí, ó, na hora de reordenar o gráfico. Inclusive, aqui o usuário ou uma API externa, né? Digamos que eu receba um JSON de algum lugar, de uma leitura de um determinado API, e aí eu só preciso montar um JSON dessa forma aqui. E aqui a gente está vendo queijo, carne, frango, banana, goiabada. E aqui eu vou montar um gráfico relacionado a valor de pastéis. Pastel 1, pastel 2, pastel 4 e os valores dos pastéis. Inclusive, os pastel tá caro aqui. R$ 100, R$ 90 o pastel. Eu posso escolher a largura do gráfico, a altura do gráfico, os títulos aqui do meu eixo X, do meu eixo Y e dar um inserir. Então aqui eu já trouxe, pode ser, aqui eu estou fazendo dentro da página, mas pode ser externamente. Então eu já remodelei meu gráfico, pode ser instantâneo de acordo com valores externos, e aí eu já saio, o cliente já sai reordenando aqui. Então esse é o potencial básico, né? Esse arquivo é bem simples comparado com os outros gráficos da AD3JS. E a gente vai analisar um pouquinho a questão de uma. Vamos lá. É, a gente quer fazer uma função que ela vai praticamente
ser uma unidade de engenharia. Você vai entrar com um range, por exemplo, entrei de 0 a 250 e eu quero que saia de 0 a 100. Então essa função que nós vamos fazer basicamente tem essa característica e a gente vai analisar aqui. Então eu vou deletar um pouquinho aqui, tá muito bom. O D3 a gente já imprimiu, né? Então a gente sabe que ele é um objeto bem grande, que ele tem todas as questões. A gente, inclusive, pode pesquisar aqui o método que a gente está querendo utilizar, que é o Scale Band. O Scale Band está aí, ele é do tipo função, né? E aí a gente coloca o Scale Band aqui para ver o que vai acontecer. Se quiser saber para que serve o Scale Band, te dá uma pesquisada lá no site da API. Ó, dá para ver que o retorno dele é uma função. E aí a gente vai utilizar uma propriedade dele que é o domain. O domain ele precisa receber um array. Então, esses parâmetros dados aqui, eles estão vindo lá do index. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Ó, aqui eu tenho os dados. Então, esses dados aqui, eles estão sendo passados para o meu JavaScript lá. E aí eu preciso pegar esses dados, passar por cada um deles e pegar só as chaves. Lembra que o map, ele recebe um objeto e você pode passar uma função para ele, que no caso aqui é uma função de seta, para que ele pegue uma propriedade específica. Então, aqui ele vai pegar só as chaves, que é frango, carne, vegetariano, queijo. Quando eu envio aqui um JSON novo, a chave muda, ou a chave passa a ser pastel 1, pastel 2, pastel 3. Então ele faz dinamicamente essa troca do gráfico, pegando as chaves do novo objeto que tu passou. Então ele vai pegar cada uma das chaves, vai montar um array e vai entregar para o domain. Aí o domain vai saber que o meu início lá, que eu falei que era de 0 a 255, agora vai ter esse range de domínio aqui. Então a gente pode ver que ele vai ser, o retorno dele é uma função. Depois que ele trata esse array, ele vai retornar uma função. Aí agora eu posso passar o range que vai fazer o seguinte, ele vai pegar o 0 a 255 lá e vai transformar num novo range. Esse range vai ser de 0 até dis.largura plotagem. Essa largura de plotagem, ela é uma propriedade que eu posso escolher ou que o usuário pode escolher. Então, de início, a largura de plotagem, se eu não me engano, é 600. Quer ver? O usuário pode passar a largura de plotagem aqui, ó, largura 600. Então, se quiser aumentar, fazer um gráfico maior, mais largo e mais alto, é só alterar aqui. Então, o programa ele está levando em consideração essa largura de plotagem bem aqui na questão do range de 0 até a largura. E esse padding ele vai aplicar um espacinho bem aqui no meio, ó, é essa separação entre as barras, senão elas ficariam todas coladas.
E todas as propriedades aqui a pessoa pode consultar lá no site da D3JS. Também pode fazer os testes do debug aqui que nós estamos fazendo, que retorna uma função, né? Aqui tem a parte literal da função. Certo? Eu acho que eu enrolei, eu deixei a cabeça de vocês mais enrolada do que, do que esclarecida, né? Mas eu acho que deu para entender um pouco a noção de que a gente pode ir pesquisando, debugando e se virando, pesquisando na biblioteca, na documentação, fazendo os testes aqui com o console.log, verificando os métodos e as propriedades que o atributo, que o objeto possui. E é assim que é a vida do desenvolvedor, né? Espero que todos vocês não desanimem, continuem estudando, porque programação é o futuro. Sempre vai ser o futuro. Sempre vai ter programação, sempre vai ter código, sempre vai ter nuvem. Valeu, pessoal. Um obrigado e até a próxima.